A constelação familiar é uma abordagem terapêutica desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, que ao longo de décadas observou, com escuta fenomenológica e sem julgamento, como destinos trágicos, doenças e conflitos nascem muitas vezes de lealdades invisíveis dentro dos sistemas familiares. Para ele, muitos problemas que nos afligem não surgem de nossa própria vida, mas do destino de membros anteriores da família, cujos fardos carregamos por amor cego. A proposta da constelação familiar é oferecer um olhar mais amplo, sistêmico, sobre o ser humano, permitindo que ele veja sua dor não como um fracasso individual, mas como parte de algo maior, que clama por reconciliação, ordem e pertencimento. Um campo que se revela. Bert Hellinger sempre insistiu que não se trata de uma técnica, mas de um movimento da alma. Em suas palavras, a constelação não é algo que se faz, é algo que se permite acontecer. O facilitador, segundo ele, deve estar vazio de intenções, teorias e vontades. E é através da observação fenomenológica, aquela que apenas vê o que se apresenta, que a alma do sistema familiar começa a se revelar. Ele identificou que muitas pessoas repetem inconscientemente o destino de ancestrais excluídos ou esquecidos, como se dissessem: "Eu sigo em seu lugar para que você seja lembrado." Esse movimento, embora nasça de um amor profundo, leva ao sofrimento e à estagnação. A constelação revela esse amor cego e oferece a ele uma nova direção, o amor que inclui, honra e liberta. As ordens do amor. Ao longo de seu trabalho, Hellinger percebeu que as famílias, assim como todos os sistemas, operam segundo leis invisíveis, que ele chamou de ordens do amor. Quando essas ordens são respeitadas, o amor pode fluir de maneira saudável. Quando são violadas, surgem os emaranhamentos e os sintomas. 1. Pertencimento. Todos os membros de um sistema familiar têm o mesmo direito de pertencer. Quando alguém é excluído, por vergonha, culpa, dor ou esquecimento, o sistema entra em desequilíbrio. O que é excluído na família volta através de outra pessoa. A exclusão cobra um preço. Essa exclusão pode ocorrer com abortos, membros rejeitados, pessoas com doenças mentais, ou até agressores e vítimas que nunca foram reconhecidos. Alguém, em uma geração seguinte, tomará inconscientemente o lugar daquele que foi excluído, repetindo seu destino ou sofrimento. 2. Ordem ou hierarquia. Há uma ordem natural entre os membros de uma família. Os que vieram antes têm precedência sobre os que vieram depois. Os pais vêm antes dos filhos. Os avós antes dos netos. Quando essa ordem é invertida, quando, por exemplo, um filho quer cuidar da dor da mãe ou julgar o pai, o sistema se desequilibra. Nas palavras de Hellinger, os filhos são pequenos e os pais são grandes. Quando os filhos querem ser maiores que os pais, perdem a força. A cura começa quando cada um ocupa seu lugar, reconhecendo a anterioridade e a grandeza de quem veio antes. 3. Equilíbrio entre o dar e o receber. Nas relações humanas, sobretudo entre casais, é necessário um equilíbrio entre o dar e o receber. Quando um dá muito e o outro não consegue retribuir, a relação se rompe. Nas relações de troca, aquele que dá muito, sem permitir que o outro retribua, o humilha. Entre pais e filhos, essa lei se manifesta de forma diferente. Os pais dão e os filhos recebem. Os filhos não podem devolver aos pais aquilo que receberam, a vida, mas podem passar adiante, aos seus próprios filhos ou a vida. Quando um filho tenta devolver diretamente aos pais, perde sua leveza e liberdade. Como funciona uma constelação familiar? A constelação pode ser realizada em grupo ou individualmente. Em ambas as formas, o que se busca é o contato com o campo morfogenético, conceito emprestado da biologia e expandido por Hellinger, onde estão registradas as informações do sistema familiar. Constelação em grupo. No trabalho em grupo, o cliente escolhe pessoas para representar membros da sua família: pai, mãe, irmãos, etc. Esses representantes, posicionados no espaço conforme a percepção interna do cliente, passam a acessar sentimentos e sensações que não lhes pertencem pessoalmente, mas sim ao sistema representado. É o campo que fala. O facilitador não dirige, apenas observa. Muitas vezes, com poucas palavras e intervenções sutis, frases curativas,
inclusão de alguém esquecido, reconhecimento de uma dor. O campo se reorganiza e a alma do sistema se aquieta. Constelação individual. No atendimento individual, utiliza-se bonecos, âncoras no chão ou imagens mentais. Embora não haja representantes humanos, o campo atua com a mesma intensidade. O cliente percebe em seu corpo e em sua emoção os movimentos que indicam a presença de um emaranhamento ou de uma reconciliação. Segundo Hellinger, quando o essencial é visto, ele atua. O que é visto de forma profunda se transforma. O olhar fenomenológico. O olhar do constelador não é analítico, nem interpretativo. É fenomenológico. Isso significa que ele se abstém de julgar, de querer ajudar, de interpretar com a mente. Ele apenas observa o que se apresenta, como se estivesse diante de uma paisagem viva. Hellinger afirmava: a ajuda verdadeira começa quando deixamos de querer salvar o outro. O constelador verdadeiro é aquele que está a serviço da verdade do sistema, e não da própria vontade de ajudar. Lealdades invisíveis. Um dos conceitos mais marcantes em constelação é o das lealdades invisíveis. Por amor ao sistema, por desejo inconsciente de pertencer ou restaurar uma ordem perdida, alguém se sacrifica para repetir o destino de outro. Eu sigo você. Melhor eu do que você. Se você morreu jovem, eu também morrerei. Esse tipo de lealdade, embora inconsciente, é poderoso. A constelação o torna visível, e ao reconhecê-lo, é possível se libertar com amor. Frases curativas. Em uma constelação, as palavras não são muitas, mas são precisas. São frases que não vêm da mente, mas da alma. Quando ditas com presença, atuam como bálsamo que resgata o pertencimento e a paz. Algumas delas: você pertence. Você é meu pai. Eu sou apenas seu filho. Agora eu vejo você, e te dou um lugar em meu coração. Eu deixo com você o que é seu, e tomo comigo o que é meu. Agora eu sigo em paz. Essas frases não tentam convencer ou argumentar. Elas apenas reconhecem, e ao reconhecer, integram. Tomar os pais. Segundo Hellinger, o movimento mais profundo e transformador é tomar os pais. Isso significa aceitar pai e mãe exatamente como foram, com seus limites, falhas, ausências e grandezas, sem exigências, sem julgamentos. Tomar os pais é tomar a vida. Quando alguém recusa pai ou mãe, recusa a própria força. Quando os aceita como são, contudo, ganha leveza e sucesso. Não é necessário concordar com tudo, nem amar no sentido romântico. Basta reconhecer. Vocês me deram a vida. Isso é tudo. Isso basta. É terapia? É religião? A constelação não é uma religião, tampouco uma técnica psicoterapêutica convencional. É uma visão de mundo, um caminho de reconciliação com as forças da vida e da morte, com os que vieram antes e os que virão depois. Ela não exige crença, mas presença. Não promete milagres, mas abre portas. Como dizia Hellinger, a alma sabe o caminho. Basta que paremos de resistir. Quando constelar, a constelação pode ajudar em conflitos familiares ou conjugais, relação com filhos ou pais, doenças recorrentes ou crônicas, lutos não elaborados, depressão, ansiedade, angústias profundas, problemas financeiros ou profissionais repetitivos, vícios e comportamentos compulsivos, sensação de bloqueio ou falta de rumo. A constelação não cura tudo, mas mostra o que está oculto. Às vezes, o simples reconhecimento de um destino pode ser suficiente para liberar o amor que estava preso ao sofrimento. Uma filosofia de vida. A constelação familiar, segundo Bert Hellinger, é antes de tudo uma filosofia de vida. Uma forma de olhar para os outros e para si mesmo com menos julgamento e mais reverência. Quando aprendemos a dizer sim ao que foi, quando reconhecemos que tudo tem um lugar, inclusive as dores e as tragédias, algo se aquieta em nosso coração. A alma respira. O amor pode voltar a fluir. Como ele dizia, a cura acontece quando cada um pode dizer ao outro: eu vejo você, você pertence, e agora eu sigo com amor. Inscreva-se no canal para acompanhar reflexões sobre a vida vista de forma sistêmica.